O segundo processo que eu quero dizer aqui também, esse aqui já nem foi apelado para a terceira instância. Não, você já cansou. Morreu com o voto de 3 desembargadores, né? O que será? Fala aí o número do processo. Bom, esse processo É o processo que está julgando tirar o nome da quadrangular da família global. exatamente. E a partir daqui da data que ele vai falar, não tem mais como tirar o nome da quadrangular família global. Apareçam em uma das nossas igrejas para querer causar, como foi feito semana passada. Vai chamar a polícia. Pode chamar a polícia, pastor, da família global. Pega o número do processo e chama a polícia e prende o cara. Então, o número do processo é 10 22 995 83 2020 8 26 01 00. Apelantes, Igreja Quadrangular, Igreja Evangélica Quadrangular. Foi um processo na reserva do direito empresarial, marcas e patentes. Foi um processo em que acompanhei junto com os nossos advogados as audiências de citação oral, presencial e tantas mais, em que não havia cabimento algum estar na vara que estava, né, pastor Hinaldo? Porque esse é um processo em que a igreja ela não tem fins lucrativos. Então ela não tem que estar em uma vara empresarial, certo? Primeira questão que nós vamos falar aqui é sobre a inexperiência, o amadorismo dos advogados. Porque eles pegaram a igreja e levaram por uma vara comercial. Exatamente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Olha o perigo. Olha o perigo. Uma igreja, ela tem fins lucrativos, Xandão? Não tem fins lucrativos. Mas do jeito que eles colocaram aí, eles alegaram que estava dando prejuízo para eles. Né? Eles testificaram no processo no isso. processo. O que você tem a falar sobre isso? É inexperiência, né? Agora, inexperiência e oportunidade de ganhar dinheiro, porque eu não acredito tanto na inexperiência dos advogados, eu acredito mais que era uma oportunidade de aumentar o caixa de cada um deles que pôs o nome numa ação como essa. Aumentar o caixa. É sabido que a igreja não tem fins lucrativos. O único problema aqui é que antes dessa ação contra a Quadrangular Família Global, e vamos frisar o nome quadrangular, né? Na última pesquisa que eu fiz, mesmo antes deles entrarem com o processo, tinham mais de 42 igrejas usando o nome quadrangular. Eu fiz um vídeo. E ninguém foi processado. Sabe por quê, presidente? Não, teve 2 que foi processado. Mas também ganharam. Também ganharam. Né? Então, mas de 42, nós somos a terceira, então. Olha bem, se tem fins lucrativos, eu não sei como nós vamos tratar as nossas ovelhas. Como que você trata a sua ovelha? Como um produto? Acredito que não. Você está vendendo alguma coisa? Você está vendendo alguma coisa? Também acho que não. Né? Então, vendendo assim, cura, vendendo salvação. foram muito mal. Heresia. E se nós fôssemos ser mais contundentes, poderíamos ter feito uma denúncia, inclusive, para a própria Receita Federal apurar isso. Meu Deus. Porque se eles buscam lucro, o que mais eles estão fazendo em parceria que a gente não sabe? Com outras empresas, com outros negócios. Não, teve um negócio de terceirizar aí, né? Que maneira a família trata isso? Pensem bem. E aí, pastores, o prejuízo é enorme. Enorme. Vamos exemplificar aqui. Eles vão recalcular quanto que entra em todas as igrejas do Brasil inteiro e vão dar uma multa de 20%, é isso? É mais ou menos assim, a grossos modos é isso. É lógico que tem outras coisas que envolvem numa desqualificação, né? Se ela for desqualificada, com certeza a Receita retroage até o momento da desqualificação. 5 anos? Isso, apura tudo que tem que apurar e cobra a multa. E a multa é impagável. Caro, hein? É muito caro, hein? É muito caro. 20% de uma arrecadação perto de 1 bi, imagina. 200 milhões por aí. 200 milhões por ano. Não podemos falar em números com certeza, né? Porque não sei como é que está a arrecadação lá. Mas a multa seria muito alta. Como diz, 17 mil templos, né? Então o valor é exorbitante. Tem uma colocação aqui, pastor Hinaldo, de um dos embargadores, em que ele pontua o seguinte: não há norma que proteja nome de associação distinta a desenvolver atividade religiosa de fins, portanto, não econômico.
Não há meio jurídico que garantam a propriedade do nome de religioso, podendo ser ostentado, pronunciado, venerado e adotado por quantos seguidores ou cultores tenham ou venham a ter, individualmente ou organizado em associação. O que esse desembargador aqui ele pontuou? Primeiro que uma igreja não tem fim lucrativo, e foi pontuado num processo em que a Igreja Quadrangular Família Global estava gerando prejuízos financeiros. Veja bem, nós somos uma igreja iniciante, sim, perseguida, sim, e nós estamos gerando problema financeiro. Quer dizer, eles só olham para o dinheiro. Exatamente. Não olham para a alma, para o pastor, que é o maior patrimônio da igreja. Tijolo e dinheiro. Eles falaram que os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular estavam sendo confundidos pelo logo, aquele logo ali, redondo, quase igualzinho dele. Redondo, né? Nossa quadrangular. Vamos nem colocar o deles aí, né? Pelo dele que é quadrado. E os juízes desembargadores ficaram olhando a situação e não estamos entendendo como que. E aí o dano financeiro estamos vaziando as igrejas dele. Bom, nós somos pastores de ovelhas, todos nós. Né? Nós não somos donos, nós pastoreamos ovelhas. As ovelhas é do a Senhor. Igreja, né? A ovelha é do Senhor. Cuida das minhas ovelhas, disse Jesus. Exatamente. Então, aqui nós vemos claramente que é tratado lá como se o rebanho ele não fosse um rebanho, ele fosse um gado. Aonde o dono... E me parece que no dia da audiência, você que estava presente, uma desembargadora, ela se levantou e ela disse, eu sou cristã, eu sou dizimista, e igreja não tem fins lucrativos, né? Sim, não tem fins lucrativos. E eu me lembro de uma colocação que ela falou, se eu hoje saio de uma igreja e eu vou para outra igreja, eu não sou um produto. Eu sou um membro, eu contribuo segundo aquilo que está no meu coração. E o dízimo não é obrigado, eu dou onde eu quiser, para quem eu quiser, para a igreja que eu quiser. Exatamente. Ela foi bem clara nisso daí. Então, aqui um dos pontos que também foi colocado, onde fala o seguinte, quadrangular, a expressão quadrangular vai muito além de ter conotação religiosa, responsável por designar uma vertente religiosa oriunda do cristianismo protestante pentecostal, cujos pilares doutrinários inspirados no livro bíblico de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 28, repousam em 4 fundamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, que isso salva, que isso cura, que isso batiza, com o Espírito Santo e Cristo voltará, com a origem dos Estados Unidos. Então você vê uma desembargadora se inteirando da história da igreja de uma maneira em ensinar, né? E ensinar a eles que eles não são dono de algo que é oriundo de uma visão bíblica e que veio dos Estados Unidos. Então você vê desembargadores que não têm, um exemplo assim, um amplo conhecimento, vamos dizer, religioso ou institucional, não fazem parte da instituição que nós fazíamos junto com eles e tem um posicionamento claro, que nem o herege tem. O que significa a visão quadrangular? Você está me dizendo, então, vocês estão me dizendo que a igreja americana cedeu o nome para a igreja brasileira e o Saul ele quer tomar para ele o nome, é isso? Olha só, gente, o que o pastor Fábio tá lendo ali é muito importante, mas eu quero pontuar uma coisinha aqui. Olhando para você, pastor. Não estamos tirando ovelha nenhuma de vocês. O que tira a ovelha de vocês são a sua passividade. Vocês ficarem inertes mediante a fala do seu presidente. Quando ele desqualifica o próprio Filho de Deus, a razão de existir a igreja do Evangelho Quadrangular, ele desqualifica e destrói. Aí você quer que as suas ovelhas fiquem felizes sob um comando desse? Desculpa. Mas vocês também deveriam se posicionar, principalmente quem paga aluguel, viu? E tem mais, né, Lopes? Você pode ver que aquele grupinho dele lá, aquele grupinho que faz o conselho dele lá, ele não deixa mudar, não. Não muda e não deixa mudar. Ninguém consegue se candidatar a nenhum cargo do conselho. Quando vai fazer a eleição lá, ele pega lá, esse aqui vai aprovar, esse aqui não aprova não. Aí chega na hora da votação, que a pessoa tem o direito de exercer o voto, a pessoa chega lá, só tem um nome, uma pessoa para um cargo. Saul. Então, quer dizer... Cargo Saul. Saul é demais. Ó, só para concluir, a desembargadora Jane, ela, concluindo no seu relatório, ela pontua o seguinte: a fé não é o produto
e sua propagação, divulgação e culto não são serviços para serem disponibilizados em mercado, Tá vendo aí? do que decorre não ser vislumbrada a prática de atos de concorrência propriamente ditos, ou seja, junta comercial, empresarial, simplesmente fala: a igreja não é um comércio, a fé não é um comércio, não é um negócio, não há concorrência de igreja. Agora, diante disso aí, desse processo, se pegar um presidente da República perseguidor, vai ter multa sobre isso aí? vai. vai. Vai, né? Vai. E quanto vai ser a multa? Milionária. Né? Não dá dinheiro, nem para é você dinheiro. dizer Não, quanto. outra coisa, Rinaldi, quem entrar no processo aí, esse processo da quadrangular família global, eu assustei. Eu fiquei assustado, mas eu tô falando sério. Porque a ganância é tanta, a vontade de levar o prejuízo é tanta, que quando eu li o processo lá em cima, a gente sempre olha o valor da causa, A última, eles colocaram o valor da causa de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Eu vou repetir, 1 bilhão e 500 milhões de reais é o valor da causa dele. Colocaram aqui nesse processo. Nesse processo. Eu não sei quanto é que é o valor das custas que vai calcular. Eu sei que vai ser dinheiro, mas se fosse pela última coisa que a juíza falou, ela colocou 12%. 12% do valor da causa. Se a causa for 1 bilhão e 500 milhões, misericórdia. Tomara que não seja isso. Faça Porque as contas. se for isso, você tá louco.